Pois é, meus amigos, quando eu falo que os membros fiéis são culpados na maioria das vezes por ter um líder imoral, corrupto e falso profeta, falso pastor, tem muita gente que questiona e diz que nós aqui somos os perseguidores, mas dá uma olhada no que a Damares fala nesse vídeo. Vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Que novidade, né? Só agora que ela descobriu isso. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam. Presta atenção nessa fala. Vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas com envolvimento no INSS. Se você viu vídeos meus aqui do ano passado, você vai entender, porque nós falamos, mostramos algumas, né? Porém, agora as palavras da Damares traz um peso gigantesco e muita gente apavorada, porque é a Damares que está falando. Logo quem? Mas a verdade é que esse contexto de igrejas envolvidas em corrupção política não é de hoje, meus amigos, e nós sabemos muito bem disso. E agora, segundo as informações, quais serão os próximos passos? Segundo o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Ele informou que em fevereiro agora, próximo mês, será apresentado o primeiro balanço do relatório preliminar e o encerramento está previsto para março, mais a defesa de prorrogação por mais 60 dias, porque ainda falta analisar documentos e ouvir depoentes. E a pergunta fica: quem serão os próximos nomes a serem divulgados, ou seja, que fazem parte dessa um dos maiores escândalos do Brasil? Porque quando o dinheiro some, meus amigos, até os púlpitos entram na mira e fé não pode ser usada como um escudo para fraudar dinheiro público. Um dos nomes nós já sabemos que é o André Valadão, né, e o Fortebank, que acabou virando alvo da CPMI. Para você que não sabe, André Valadão é da Igreja Batista da Lagoinha, presidente global, né, e ligado à Clava Forte. E acabou entrando no radar da CPMI, isso ano passado. E quais são as acusações? Possível canal financeiro associado a gente investigada no esquema do INSS e no Banco Master. A quebra de sigilo bancário e fiscal do pastor André foi pedida pelo deputado Rogério Correia para apurar possíveis veículos financeiros entre a Fantech e o banco investigado, que é o Fortebank. E aqui, meus amigos, não se trata de uma denúncia criminal formalizada até agora, né, contra o André Valadão, mas sim de uma suspeita apontada em sessão da CPMI, que é objeto de pedido de investigação. A outra, se você não lembra, né, a outra é a Set Church, com o pastor César Belucci, aquele lá do cara que testemunhou, e segundo as reportagens apontaram que a igreja Set Church, que tem o seu endereço em Alphaville, São Paulo, apareceu em documentos da CPMI. Ou seja, a igreja Set Church recebeu, segundo as informações, transferências consideráveis e muito atípica no contexto das apurações de fraudes. Resumindo, fraudes do INSS, que fique claro. E isso aqui também não é uma acusação criminal. É algo que está na mira, né, das investigações. O outro nome que saltou também é o tal de pastor Péricles Albino Gonçalves. Segundo documentos analisados pela CPMI, o pastor Péricles Albino Gonçalves, da Igreja Evangélica Campo de Anatote, teria recebido cerca de R$200 mil
numa sequência de transações que estão sendo examinadas no contexto da operação nessa fraude do INSS. Resumindo, os relatórios da CPMI indica que igrejas evangélicas, sem nomear criminalmente, todas, estariam configurando como destino de repasses financeiros. Dinheiro esse vindo de entidades que são peças centrais na fraude contra os aposentados, pastores. E agora aparece a Damares dizendo que os próprios fiéis, os próprios membros, estão dizendo que não é para colocar no ventilador, porque precisam guardar, proteger o seu pastor, porque vai causar escândalo. Vem a comunidade, não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca. Vocês estão entendendo, meus amigos, como é que funciona o esquema? Se tem pastor imoral é porque tem membros que os merecem. Por isso que eu falo que nós sempre estamos aqui na tentativa de enxugar gelo com as nossas denúncias. Porque esse meio não tem o que resolva. E só vai piorar. Nessa ideia aí da Igreja Lagoinha, tem várias outras Lagoinhas envolvidas, que são ligadas à sede Lagoinha, essa Set Church aí, e outras estruturas religiosas que acabam aparecendo nesse contexto. E a Damares sabe. E aí fica a pergunta, será que vão ficar com medo de perder votos ao expor nomes? Quem são esses líderes? Ou vão desenvolver o papel de denunciar e expor a realidade? Eu acho que vão ficar inquietos, porque o medo deles é perder voto. Aí o povo não quer que expõe, no final das contas não vamos expor porque vai prejudicar a nossa campanha política ou as nossas eleições. Porque a pressão dela, até eu vou ler aqui para você entender, a pressão citada por Damares Alves, do Partido Republicanos, integrante também da CPMI do INSS, declarou publicamente que grandes igrejas e grandes pastores estão sendo identificados no esquema de fraude e que há pressão para que a investigação não avance quando surgem nomes de líderes religiosos, famosos aí do contexto brasileiro. Ela não divulgou uma lista pública de nomes específicos, mas afirmou que eles existem e que a comissão está trabalhando nisso. Trabalhando, será? Comenta aí embaixo. Será que é para esconder? Tocou no nome, vamos supor que apareça lá Silas Malafaia, ou o presidente da Adebras, por exemplo, ou o apóstolo Hernandes. Será que eles vão expor ou vão ficar com medo desses líderes cortar o apoio para próximas eleições? Comenta aí embaixo, porque eu acho que vai ficar por isso mesmo, Sem contar que tem a história do Banco Master também, o qual está no foco, das investigações, o tal de Daniel Varcaro, que foi preso, preso pela Polícia Federal por suspeita de fraude financeira e envolvimento em operações ilegais. E aí, o que esse cara tem a ver com o meio evangélico, Zay? Pasme vocês. O cunhado desse Daniel Volcaro, que é o tal de Fabiano Zetel, é pastor e passou a ser mencionado como possível alvo de convocação pela CPMI para explicar movimentações e doações ligadas ao caso. Ou seja, o cunhadinho já foi para o Chilindró e agora está sobrando aí, está sendo intimado o Fabiano, que é cunhado e pastor. Meus amigos, sinceramente, cara, resumindo, André Valadão envolvido aí, pastor César Belucci, da Set Church, que aparece em documentos de repasses e é investigado, pastor Péricles Albino Gonçalves, citado em transações atípicas, e agora o outro pastor, Fabiano Zetel, cunhado do Volcaro, que é pastor e empresário, alvo potencial de investigações da CPMI do INSS. Ou seja, Damares está desabafando na internet com a sua fala
E não estou puxando sardinha pro lado da Damares aqui, nem defendendo, até porque para mim não fede, não cheira, mas ela está fazendo o mínimo. Agora nós queremos nome, porque ela afirmou que há grandes nomes ligados ao esquema, mas sem uma lista pública de nomes divulgado até o momento. E você que me assiste e gosta do trabalho da Damares, vai lá no Instagram dela, nas redes sociais e pressiona para ela dar os nomes. Ou que seja investigado todos os nomes que aparecem na lista. Resumindo, meus amigos, as igrejas se tornaram verdadeiros palanques de político e o objetivo está aí estampado. Esquemas nos bastidores que nós estamos aqui há muito tempo falando e muita gente achando que a gente só quer sujar a imagem da igreja. E pasme vocês, vai ter igrejas aí que vão ser obrigadas a fechar se tudo isso aí for levado a sério. E não será perseguição religiosa, conforme muitos já estão tentando levantar a ideia. Isso se chama justiça sendo feita. Essa fala da Damares, para mim, é surpresa zero. E acredito que para você que acompanha o nosso trabalho também. Mas muita gente ficou aí embasbacado e se questionando, será que o meu pastor não está envolvido nisso? Eu encerro por aqui dizendo que tem que aparecer os nomes. Nós queremos nomes. Dá os nomes, dona Damares. Quem são esses pastores? Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí. Ajuda muito. Dá um joinha. Deixa um emoji que seja para ajudar o nosso canal nesse começo de ano. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição, porque ontem eu li um comentário dizendo que estava desinscrita do canal sem o inscrito se desinscrever. Então dá uma verificada aí se você está inscrito, se não está, se inscreva, deixa o seu joinha, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.